E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, estamos com a meta aí de 200 mil inscritos no 6x1, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos que vamos abordar e também para fazer a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, um site de apostas esportivas regularizado, super confiável, que é patrocinador master do Cruzeiro, tá? Se você não tem conta na Betfair, pode criá-la entrando pelo link que tá aqui na descrição. E se você já tem conta ativa na Betfair, também pode aproveitar por esse link uma promoção envolvendo o jogo entre Corinthians e Santos, tá? Tô até publicando o vídeo um pouquinho mais cedo, né? Porque esse jogo é 18h30 desse domingão. E tem uma mega cotação que é a seguinte: se tiver um chute a gol do Memphis Depay e um chute a gol do Neymar, nem precisa ser gol, tá? Uma finalização no alvo de cada um deles tá pagando aí uma mega cotação de 2,75. Então entrando pelo link você vê todos os detalhes, termos e condições da oferta, mas aproveita sempre as promoções que tem lá na Betfair. O que a gente sempre precisa lembrar: apostas esportivas não são investimento, você pode ganhar, você pode perder. Então tem que ser feito com responsabilidade para se divertir, apenas por maiores de 18 anos, beleza? Começo com a pergunta aí do Henrique Alves. Qual a sua opinião sobre o Cruzeiro deixar de jogar o Mineiro ou jogar com o Sub-20 ou Sub-23? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu não vejo o menor problema no Cruzeiro deixar de dar importância para o Campeonato Mineiro, tá? Acho que é a competição menos relevante do calendário, sim. O Cruzeiro tem que focar em Campeonato Brasileiro, em Copa Sul-Americana, em Copa do Brasil, em Libertadores, né? Afinal, a gente espera no próximo ano que o Cruzeiro esteja disputando a Libertadores. O Mineiro é o torneio menos relevante. Mas confesso, né, que a gente vendo como a coisa caminhou aí, o Atlético goleando na partida de ida o América, né, o América como sempre jogando a vida contra o Cruzeiro e entregando a rapadura de forma ridícula pro Atlético, mas assim, confesso que me incomoda muito ver o Atlético Mineiro com esse domínio de conquistas aí de 6 títulos estaduais consecutivos, tá? Isso é uma coisa que me irrita profundamente. O Cruzeiro não ganha esse troféu desde 2019 e mesmo que ele não valha muita coisa, eu acho que nós já temos uma condição de investimento pareada, talvez até superior à do Atlético Mineiro, e é uma vergonha muito grande, tá? Que o Cruzeiro tenha perdido o Campeonato Mineiro como perdeu em 2024 e 2025 a gente fez ainda pior. Esse ano, pra mim, era obrigação do Cruzeiro ter quebrado essa escrita, voltado a ganhar o estadual e aí poderia até desvalorizar a competição para os próximos anos. Como a gente não ganha o torneio há 6 temporadas, né? Talvez a gente volte a ganhar em 2026, mas não sabemos, enfim. Como o Cruzeiro não ganhou nenhuma das últimas 6 edições, eu acho que para a próxima temporada não tem que ser dada prioridade ao Campeonato Mineiro, jamais, mas o Cruzeiro precisa sim jogar essa competição a sério, precisa aproveitar certos jogos para usar jogadores jovens, coisa que o Cruzeiro mais uma vez não fez, e precisa ganhar, gente. Vamos parar de, né, com essa mentalidade derrotista que o Cruzeiro abraçou também, que o pessoal falava que era da gestão da SAF, mas não era da gestão da SAF do Ronaldo, é uma coisa que o Cruzeiro meio que enraizou, que tá tudo bem perder. Não tá tudo bem perder, tá? A torcida não aceita isso, acho que os jogadores têm que incorporar um pouco mais, digamos assim, essa inconformidade com os resultados, e a gente precisa voltar a ter um comportamento mais condizente com a história do Cruzeiro, especialmente aquilo que a gente construiu dos anos 90 para cá, de ser um clube que é dominante no estado e consequentemente consegue levar isso para o país e até de forma internacional também. O T.A. Coelho pergunta: você não acha que o Cruzeiro poderia fazer um amistoso contra um time sul-americano? É difícil contra a Boca, horrível, mas talvez um mediano, pensando na logística, em fazer um meio termo para as equipes. T.A., obrigado pela pergunta. No momento que você fez o questionamento, ainda não tinham sido confirmadas pelo Cruzeiro, né? Essa questão dos jogos treino contra Botafogo, Red Bull Bragantino e também Pouso Alegre. Então o momento da pergunta era pertinente, a questão da possibilidade ali de um amistoso contra time internacional. Aí tem 2 pontos, cara. Quando a gente olha para clubes aqui da América do Sul, as ligas nacionais, tipo o Campeonato Argentino, tá rolando. Então esses times não iam parar no meio do calendário de competições para fazer um amistoso contra o Cruzeiro, né? Isso não faria sentido. O Campeonato Argentino tá quebrando lá, jogo atrás de jogo, o Vélez dando vexame, enfim, tá rolando o campeonato. Boca Juniors já caiu da Libertadores, não conseguiu pegar nem Sula. Então assim, o calendário tá rolando. O problema do calendário que existe aqui é o brasileiro, tá?
Clubes como Cruzeiro, Botafogo, os clubes ficarem um mês sem jogar porque tem final de estadual agora, é um negócio absolutamente ridículo, mano. Agora sim, em condições ideais, se fosse possível ter aí um amistoso contra time internacional, eu acho que seria bacana. Eu gostaria de ver o Cruzeiro jogando, inclusive, contra times da Europa, contra times da América do Norte, da Ásia. Eu adoraria ver o Cruzeiro jogando contra times diferentes do planeta, mas isso meio que não é possível por uma questão de calendário, né? O nosso calendário, ajustar com o calendário europeu, né, que é adotado na maior parte do mundo do futebol, então é muito complicado esse tipo de jogo, tá? Mas por mim, se tivesse a viabilidade, eu adoraria ver o Cruzeiro jogando amistosos contra times, nem necessariamente sul-americanos, mas principalmente da Europa, se tivesse uma possibilidade de uma excursão, alguma coisa assim, mas nesse momento não tem, né? Porque os campeonatos europeus também, o pau tá quebrando, reta final lá das ligas, Liga dos Campeões, Copa da UEFA, né? Copa da UEFA não, Liga Europa, enfim, e aí vai os torneios que estão entrando ali na fase de definição, enquanto aqui no Brasil as coisas ainda estão começando a passos de formiga e sem vontade. Sobre o outro ponto que você citou, né, de achar um meio termo entre um clube e outro. Isso eu não acho que é uma coisa muito viável, por quê? Se você fala assim, ó, o Cruzeiro vai jogar contra o Boca Juniors, por exemplo. Aí o Cruzeiro vai fazer uma viagem para Argentina. Aí se você pega um meio do caminho e fala assim, ó, Cruzeiro e Boca Juniors vão jogar em Santa Catarina, né, que é mais ou não sei se é exatamente, mas mais ou menos meio do caminho ali, né, eles viajam um tiquinho, a gente viaja um tiquinho. Os dois vão ter que viajar, ué. Em vez de você ter o gasto com a logística de um clube, você tem logística de 2 clubes, hotelaria de 2 clubes. Eu não acho que isso seria muito inteligente, não, tá? Então, se fosse pro Cruzeiro fazer um amistoso contra um time gringo, eu acho que deveria ser o Cruzeiro e ir até lá. Ah, o Cruzeiro vai jogar contra o Boca Juniors? Vai lá e joga lá na Argentina, ou seja lá onde for. Ou o clube vem pra cá e joga também, se fosse de interesse deles, né? Eu lembro que o Shakhtar da Ucrânia fez uma pré-temporada aqui no Brasil, jogou contra o Cruzeiro, inclusive, lá em 2015. Brotaram aqui, jogaram e boa, foram embora pra casa. Então, assim, eu acho que se você quer fazer a sua pré-temporada, você que tem que ir, né? Você que tem que direcionar como o Cruzeiro fez agora e vai viajar ao Rio para enfrentar o Botafogo e também a São Paulo para jogar contra o Bragantino. São jogos treino, mas acho que serão testes adequados aí para o Leonardo Jardim entender um pouco mais o real estágio do time do Cruzeiro. O Cláudio Henrique pergunta, quem é o jogador desse ano candidato a ser odiado pela torcida? Ano passado eram Vital e Ramiro. Cláudio, obrigado pela pergunta. A resposta para esse questionamento é uma só, cara. Todos os jogadores são candidatos a ser odiados pela torcida. Como assim? Quem não jogar bola, a torcida vai pegar raiva. É tão simples quanto isso. Por exemplo, temos boa parte da torcida do Cruzeiro de birra nesse momento do Matheus Pereira, né? Pelas declarações, pela vou, não vou e tudo mais. É um direito das pessoas estarem meio putas com ele, né? O Gabigol, por ter sido expulso no Clássico, só faz gol de pênalti. Tem motivo pra crítica também. O Caio Jorge fez 2 jogos esse ano, foi péssimo nos 2. Tem motivo pra crítica. O próprio Lucas Romero não tá fazendo uma boa temporada. Enfim, então assim, o William fez uma temporada horrorosa, o Marlon também, pênaltis perdidos pelos laterais. Então, cara, todo mundo é um candidato à torcida do Cruzeiro pegar no pé, tá? Porque a torcida do Cruzeiro é exigente, ela passa do ponto da exigência e ela se torna chata muitas vezes, mas sempre foi assim, sempre vai ser. Isso não vai mudar, tá? O comportamento da torcida do Cruzeiro não vai mudar. O que pode fazer um jogador ser querido pela torcida, cair nas graças, não ser criticado? Jogar bola, cara. O que a torcida do Cruzeiro quer é desempenho, quer o time jogando bola, até porque quando o Cruzeiro tá ganhando, amigo, que a torcida do Cruzeiro é boa pra fazer festa, assim, é uma coisa absurda. Poucas, se tiver alguma no Brasil, conseguem fazer mais do que a gente. Então, o que tá devendo? O que tá faltando? O Cruzeiro jogar bola, o Cruzeiro ganhar partidas, a torcida voltar a ser feliz. É uma questão que os jogadores estão devendo muito mais do que a torcida devendo ao clube, tá? E o que você falou aí, por exemplo, de Ramiro, Matheus Vital, Wesley Gasolina, esses caras assim que saíram daqui super em baixa. Eles chegaram em baixa? Não. Eu lembro que eu fiz vídeo falando, cara, eu não contrataria o Ramiro, não contrataria o Vital, acho que são jogadores fracos e tudo mais, mas eles chegaram aqui e teve um momento que eles foram titulares daquele time do Pepa, por exemplo, que estava funcionando. E eles não tinham tanta crítica sobre eles lá em 2023, por exemplo. Até porque o Ramiro teve uma lesão grave, né? Enfim. E assim, não tinha tanta crítica. Por que a crítica começou? Porque o desempenho dos caras era muito ruim. O Lucas Silva, em determinado momento, foi muito criticado na temporada passada. Depois ele deu uma melhorada, inclusive com o Fernando Diniz, né? E aí ele saiu desse bonde ali
dos mais açoitados, digamos assim, pelo torcedor. Então, cara, todo mundo tá sujeito. Quem não jogar bola vai ser criticado. Agora, quem estiver jogando bem, pode ter certeza que a torcida joga pro alto, faz festa, que a torcida do Cruzeiro adora também, inclusive fazer festa para jogador que não merece. Mas aí já é outra discussão. O João Vitor Cerqueira pergunta: gostaria de levantar uma questão sobre a renovação dos contratos de Romero e Matheus Pereira, em caráter preventivo, tendo em vista também os resultados entregues e as implicações de deixar para o final. Já seria o momento de abrir as conversas? João Vitor, obrigado pela pergunta. Eu até falei um pouquinho sobre a situação do Lucas Romero recentemente, né, numa live aqui do canal 6x1. E acho que sim, eu acho que o Cruzeiro deveria tentar abrir conversas para negociação e para renovação de contrato dos dois jogadores. No caso do Lucas Romero é mais simples, porque o Lucas Romero tem contrato até dezembro desse ano, né? O vínculo termina no final do ano, ou seja, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Lucas Romero não está fazendo a sua melhor temporada no Cruzeiro, mas ninguém tá, né? O início de ano do Cruzeiro foi muito ruim. Acho que ele vai melhorar muito, como todo mundo do elenco vai melhorar bastante aí depois dessa intertemporada, depois do trabalho do Leonardo Jardim. Se a gente tiver um treinador, a gente tiver um sistema defensivo, o Lucas Romero vai se sobressair. Ele sempre foi um bom volante, um bom ladrão de bolas, ele não desaprendeu a jogar futebol, tá, gente? Assim, elenco estando bem organizado, bom condicionamento físico, os caras vão jogar, a coisa vai fluir. A questão é que esse trabalho no Cruzeiro foi muito mal realizado no ano passado. Tá? Então eu acho que seria super interessante renovar com o Romero. Ele tem 30 anos ainda, tem muita lenha para queimar. O Romero vai jogar futebol por muitos anos, porque é um cara que se cuida bastante, é um cara que tem identificação com o clube, não à toa veste inclusive a braçadeira de capitão em diversas oportunidades, já ganhou título pelo Cruzeiro, né? Títulos no plural, Campeonato Mineiro, Campeonatos de Copa do Brasil. Eu acho que seria espetacular ver o Lucas Romero ampliando a sua história no Cruzeiro, ganhando mais títulos, batendo recordes e mais recordes de partidas. É um jogador que eu gosto muito, acho extremamente útil e gostaria que o Cruzeiro buscasse uma renovação o mais rápido possível para não correr o risco de perder esse jogador. Lembrando, o Lucas Romero tem muito mercado na Argentina e tem muito mercado no futebol mexicano também. Na Europa acho muito difícil, mas aqui na América, né, América do Sul, América do Norte, ele é um cara que certamente tem, assim, entrada. Então se o Cruzeiro der bobeira, pode perdê-lo. Já no caso do Matheus Pereira, a situação é mais complicada porque envolve uma questão pessoal, né? O jogador deixou claro seu interesse de voltar para a Europa, para criar o filho na Europa e tudo mais. Então uma renovação de contrato com o Matheus certamente seria bem mais complicada. Mas eu, se fosse o gestor do Cruzeiro, tentaria. Por quê? O Matheus Pereira tá aqui no Cruzeiro, o filho vai nascer aí nos próximos dias, nesse mês, enfim, o filho vai nascer, ele tá aí, a esposa tá aí. Então assim, a gente tem que entender também, ó, amigo, você queria ir pra Europa? Queria, não teve como. Todo mundo tá ciente disso? Tá. Então agora é todo mundo trabalhar, e o Matheus Pereira tá trabalhando, né? O que a gente tem de informação é que ele tá lá todo dia treinando, tá à disposição, tá jogando, então ele tá lá cumprindo com a parte dele, certo? Ele tá fazendo o serviço dele lá. Agora, uma renovação de contrato é aquele negócio. Eu acho que o Matheus não tem lugar hoje em grandes clubes de grandes ligas. Um time top da Premier League quer ele? Não quer. Da Espanha? Não quer. Agora, times medianos da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, onde ele já jogou, da França, de Portugal e tudo mais, pô, certamente ele consegue abrir esse mercado. Então, assim, o Matheus Pereira livre no mercado, como ele estará no meio de 2026, ele é um jogador que eu acho que consegue realizar este desejo, né, que ele demonstrou aí, de voltar a jogar no futebol europeu. A questão é, o Cruzeiro não poderia, e eu acho que deveria, mudar essa vontade do jogador, mostrar para o Matheus Pereira que tem vantagens nele seguir aqui no Cruzeiro e virar ídolo do clube de coração dele. E assim, foi aqui que ele conseguiu se aproximar da seleção brasileira. Ele foi convocado para a seleção como jogador do Cruzeiro. Quando ele jogou bem na Premier League no West Brom, ele não foi convocado. Isso é uma coisa que certamente pesa para jogador. Então o Cruzeiro deveria, na minha opinião, saber trabalhar mais uma conversa ali com o Matheus Pereira. E eu sei que talvez isso não seja para agora, tá? A gente precisa voltar aos jogos, o Matheus jogar bem, né? O Cruzeiro se acertar para que essa conversa faça mais sentido, mas eu tentaria sim já abrir essa discussão e meio que plantar essa sementinha aí, cara, fica aí, velho, sabe? Você quer voltar para a Europa, seu filho já tá nascendo aí, irmão, sabe? Você quer me convencer que não dá para criar bem um filho no Brasil com o dinheiro que o jogador de futebol ganha? Claro que dá, né? Eu consigo entender a questão pessoal de cada um, mas acho que não tentar
é um erro, tá? O Cruzeiro deveria sim tentar a permanência desse jogador. Quando você tem um jogador de muito talento, como é o caso do Matheus Pereira, eu acho que você tem que fazer o possível para mantê-lo bem no seu clube, tá? Se não for possível, amém. O Cruzeiro não vai acabar quando o Matheus Pereira for embora. Mas, se você puder manter esse jogador, faz bem, gente, porque é um jogador diferente, tem um nível técnico diferente e não é à toa que o Palmeiras e o Flamengo tentaram contratá-lo recentemente. O Luiz Vasconcelos pergunta: vi você comentando na Samuca TV que o fato do Ronaldo ainda ter relação com o Cruzeiro pode prejudicar sua candidatura à presidência da CBF. Sabe informar como funciona isso? Luiz, obrigado pela pergunta. Basicamente é o seguinte: o Ronaldo, no momento que ele fez a negociação com o Pedro Lourenço, né, da venda da SAF do Cruzeiro pro Pedrinho, ele não recebeu o valor todo imediatamente, tá? Ele tá recebendo esse valor de forma parcelada, salvo engano, em 11 parcelas, tá? Que vão até 2035, tá? É o prazo de vencimento da última parcela. E segundo o código de ética lá da CBF, ninguém pode ser presidente da CBF se tiver um vínculo com algum clube, né, filiado à confederação, que é o caso do Cruzeiro, tá? Então existe esse conflito de interesses, porque enquanto o Ronaldo não receber tudo que o Pedrinho o deve, né, pela compra da SAF do Cruzeiro, o Ronaldo não poderia ser presidente da CBF, entendeu? Basicamente é isso, cara. O Pedrinho ainda tá pagando, ainda tem valor a receber aí, né? O Ronaldo tem valor a receber sobre a venda do Cruzeiro, valor aproximadamente de 600 milhões de reais, né, que ele vendeu a SAF do Cruzeiro pro Pedro Lourenço, tá? Então ainda tem valor a receber. Enquanto o Pedrinho não pagar tudo, o Ronaldo ainda é, inclusive, por exemplo, responsável solidário pelas dívidas. O Cruzeiro não saiu totalmente do nome do Ronaldo enquanto o Pedrinho não pagar tudo, entendeu? É como se fosse a transferência aí de um bem, né? Enquanto o Pedrinho não terminar de quitar o carnê, tá? Que está previsto só para 2035, o Ronaldo não poderia ser presidente da CBF, mas é aquele negócio, né? A CBF não é uma instituição muito ética, então assim, é possível uma virada de mesa, uma mudança de regra, tudo é possível, tá? E eu até acho que seria interessante o Ronaldo ser presidente da CBF, até porque a CBF está completamente abandonada há muito tempo, né? Acho que seria sim um nome interessante, mas tem essas questões burocráticas a serem resolvidas que a gente não pode ignorar. O Carlos Henrique Ribeiro pergunta: qual treinador você gostaria de ter visto treinar o Cruzeiro? Carlos, obrigado pela pergunta. Pensando nos olhos do presente, né, um treinador que eu gosto, e aqui eu vou viajar na maionese, tá, gente? Eu vou falar de treinador do futebol mundial, porque não tem treinador brasileiro que eu falo, nossa, eu queria... Não tem nenhum treinador brasileiro que eu falo, não, fulano de tal tinha que vir. Não tem. O treinador brasileiro tá no porão, assim, da qualidade de técnico hoje. Um treinador que eu queria ver treinando o Cruzeiro é o Jürgen Klopp, que treinou muito tempo o Liverpool, o Borussia Dortmund. Eu acho um treinador espetacular, o modelo de jogo dele, de pressão alta, da forma intensa de jogar, é o tipo de futebol que eu gosto. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Klopp treinando o Cruzeiro. Outro cara que eu gostaria de ver, mas não a versão atual, a versão do passado. O Mourinho do passado, sabe? O Mourinho Porto, início de Chelsea, Real Madrid, até Manchester United. O Mourinho atual virou mais um personagem, uma caricatura de si mesmo. O Mourinho é uma espécie de Vanderlei Luxemburgo. Sabe aquele cara que ainda é um grande personagem, mas não é mais um grande treinador, um grande estrategista? Então assim, eu gostaria que o Mourinho do passado pudesse treinar o Cruzeiro. Seria maravilhoso, porque ele era muito foda. Ele era muito bom mesmo. O Luxemburgo é o melhor técnico que eu vi treinar o Cruzeiro, então se pudesse trazer o Luxemburgo do passado, da década de 90 até o Luxemburgo de 2004, né, até ele no Santos, porque quando ele foi pro Real Madrid acabou a carreira do Luxemburgo, até esse Luxemburgo aí eu também gostaria muito de ter visto aqui no Cruzeiro, que ele era genial, né, a gente pôde ver, eu lembro do Luxemburgo técnico do Cruzeiro, mas as outras passagens dele já foram muito abaixo disso aí. E para pegar algum nome do passado, cara, tem um treinador que falam muito bem dele, que eu não tive a oportunidade de acompanhar, que é o Enio Andrade, né? A última passagem dele acho que foi em 95, eu sou de 89, então eu não me lembro de ver Cruzeiro do Enio Andrade. Então se fosse para pegar um treinador da história do Cruzeiro que eu nunca vi,
acho que o Enio Andrade seria um nome interessante. Mas essa pergunta é boa, respondam ela aí também, treinadores que vocês gostariam de ver no Cruzeiro, seja do passado do clube ou treinadores do mundo, comenta aí por favor, que eu acho que essa dá um debate bom. E o Ricardo Amaral pergunta: Caramujo, desde que o Cruzeiro caiu em 2019, cite os 5 jogos que te fizeram mais feliz. Sei que tem poucos, mas ganhar o clássico na arena deles e o jogo contra o CSA me deram uma felicidade grande. Abraço. Ricardo, obrigado pela pergunta. Foi muito sincero, né? Eu sei que são poucos jogos, foram poucos jogos mesmo que nos trouxeram ali essa felicidade, né? Desde que aconteceu aquele desastre todo com o Cruzeiro. Mas vamos lá, então. Cruzeiro 1, Atlético 0, tá? O jogo do Campeonato Mineiro, gol do Ayrton, Campeonato Mineiro de 2021. Aquela vitória do Cruzeiro ali, eu fiquei absolutamente maluco, tá? Com aquela vitória do Cruzeiro, foi um dos dias... A gente tava muito na merda e a gente ganhou do Atlético. O Atlético tinha tudo pra golear o Cruzeiro ganhou. Assim, é inexplicável o que aconteceu pro Cruzeiro ter vencido aquele jogo com o gol do Ayrton. Você citou 2 jogos que estão na minha lista também. A vitória sobre o CSA por 3-2 na última rodada da Série B. Esse aí é impossível. A vitória contra o Atlético lá no primeiro clássico, né, da Arena MRV também foi maravilhoso, né? O gol contra do Gemerson ali no final. Eu acrescentaria aí o Cruzeiro e Londrina, que a gente ganha na Série B de 2021, que a gente tava para ser rebaixado e a gente ganha com aquele gol do Thiago, né, jogado do Felipe Augusto, gol do Thiago. Assim, não é nem a questão de alegria, foi uma questão de alívio mesmo, sabe? Tipo, caralho, alívio, né? E o outro, que também vai nessa conta do alívio, é o Cruzeiro e Goiás, da Série A de 2023, que a gente teve quase sendo rebaixado, e aí graças ao gol do Robert, a gente faz aquele gol ali que foi realmente um alívio muito grande, assim, tipo, porra, cara, deu certo, tá? Se tivesse que colocar um 6º jogo, eu colocaria Cruzeiro 3, Vasco 0, o jogo do acesso da Série B pra Série A, mas assim... Ali já estava tudo encaminhado, né? Já estava tudo muito próximo ali, então foi só a confirmação. Esses outros jogos a gente tinha muito a perder, né? A gente podia ter tomado uma goleada pro rival, ou a gente podia ter sido rebaixado para uma Série B, até para uma Série C. Então, assim, esses outros jogos, eles entram aí no meu top 5 um pouco acima, tá? Mas faz aí a sua lista também, porque tivemos aí poucos momentos felizes, mas tivemos alguns, né? E esses a gente deve lembrar. Eu espero que a partir de agora o cruzeirense, né, tenha muito mais motivo para sorrir, porque esses últimos anos foram brabo, né? De 2019 para cá não tá sendo legal não, viu? Ser Cruzeiro é bom demais, mas tem dia que não tá sendo bom não. Enfim, galera, agradeço demais a presença. Se você assistiu até aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, usa os comentários para deixar a sua opinião e fazer a pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.